O poema Não Há Vagas, de Ferreira Aguilar, é uma criação muito boa, que consegue retratar muito bem a situação de um país. O poema começa dizendo: o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. E podemos tirar conclusões desses primeiros versos. Por exemplo, a maioria das pessoas interpreta que o preço dos produtos está alto demais e por isso não cabe no poema. Logo depois desses versos, o autor começa a citar outras coisas. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão, que passa uma ideia semelhante para o leitor. Então, de acordo com os versos citados, entendemos que este é um poema protesto. Depois disso, o autor começa a citar a situação do funcionário público, dizendo: o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida é fechada em arquivos, citando então e protestando contra a situação de trabalho do funcionário público. Depois ele parte para uma frase muito marcante: porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas, e continua protestando, nos mostrando que realmente cabe no poema. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço, e termina a obra se comunicando com o leitor e dizendo: o poema, senhores, não fede nem cheira. Podemos tirar muitas conclusões desse poema de Ferreira Goulart. Ele é claramente um poema protesto que se rebela contra a qualidade de vida das pessoas de um certo grupo, seja ele uma classe social, uma comunidade ou até mesmo um país. Mas é claro ver que diversos países do mundo estão marchando rapidamente para, ou já se encontram em uma realidade onde esse poema apenas relate uma realidade triste e sem esperança que já acontece. O poema foi produzido em 1963, um período em que o Brasil estava com sua economia desvalorizada, e logo depois esse poema começou a fazer mais sentido ainda, em 1964, no período de ditadura militar no Brasil. Então podemos ver que este poema tinha a intenção de retratar a situação política no país na década de 60, e mesmo assim, 60 décadas depois, muitos brasileiros conseguem se identificar com esse poema.